Pai do Senhor, meus irmãos, que bom estar aqui. Mais um momento, quero agradecer a Deus por esse encontro aqui nessa noite, louvando a Jesus nesse momento agora aqui, e de repente nessa surpresa de Deus, não é? Deus é quem proporciona essas coisas, e nesse de repente aqui está com vocês para poder compartilhar algo da parte de Deus. Um pouco sumido, mas o Senhor sabe de todas as coisas, conhece tudo, conhece a nossa história, a nossa vida. E eu quero agradecer a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor sempre está de prontidão, atento à nossa oração, o nosso clamor e às nossas necessidades. Como é bom poder estar aqui, louvando a Deus por cada amigo, cada irmão, cada servo de Deus que já chegou aqui e está entrando aqui e vai ficar aqui por um tempo, não é? Glória a Deus por isso. Eu estava aqui pensando e meditando em algo da parte de Deus e queria compartilhar com vocês. Eu sei que nós sempre estamos desejosos e sempre temos necessidades de ouvir algo da parte de Deus. E eu sempre digo algo da parte de Deus que nos oriente. Eu sei que as notícias e até mesmo a nossa condição, diante de tanta coisa que a gente vê, a gente acha que já não há mais solução nenhuma. Eu sei que o mundo vive nessa expectativa, as pessoas, e isso traz influência muito grande para cada crente, cada servo de Deus que está em oração, pedindo a Jesus que fale algo, que se revele, que conforte o coração do crente, que traga uma mensagem para que seja confortante dentro daquilo que o povo dele está precisando ouvir. Eu sei, queridos irmãos, que nós não estamos, não é, à mercê do que está acontecendo, das coisas que estão surgindo, do que está acontecendo no mundo, mas a melhor coisa que a gente pode fazer é seguir a direção de Deus. Quando nós temos a direção de Deus, Deus é aquele que vai conosco em todos os momentos da nossa vida. Não importa a situação que a gente se encontre, de guerra, de luta, de prova, de adversidade. Não é por causa da luta, da guerra, da aflição, né? Das traições, das pelejas que vêm sobre a nossa vida, que a gente não vai perder a graça, a direção, o equilíbrio como crente em Jesus de maneira nenhuma. Nós estamos atentos àquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, porque Deus não mudou. Muda eu mudo, Deus não. Eu oscilo de vez em quando, tá uma oscilação. Uma hora creio, outra hora descreio, como ser humano. Deus não. No Senhor não há oscilação nenhuma. Em você sim, eu também. Deus não. A Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Eu estou preocupado com o dia da manhã, Deus não. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Então para ele vive na eternidade. Ele vive na eternidade. Ele pode todas as coisas construir e realizar. Ou até mesmo se utilizar das que são construídas. Para fazer o que ele quiser, como ele quiser, porque ele é grande. E aí ele pode fazer algo glorioso, se ele quiser. Se ele não quiser, executa também, sem precisar falar ou realizar. Ele mesmo age, porque ele é Deus para cumprir e para fazer o que lhe apraz. Deus não está, não é? Em nenhum momento da nossa vida, eu sei disso, Deus não está sujeito, escute isso, Deus não está sujeito às leis que ele mesmo estabeleceu. E as leis do homem é que ele não está sujeito mesmo. Deus faz o que ele quer,
O senhor está dizendo que ele vai atropelar? Não, eu não estou dizendo que Deus vai atropelar lei nenhuma. Eu estou dizendo que ele faz como ele quer e não tem ninguém que impeça dele construir o que ele quer construir. Quem pode impedir de Deus fazer o que ele apraz? Quem é que pode discutir com Deus para dizer a Deus o que é que ele tem que fazer? Quem é o homem carnal? Quem é o ser humano para dizer a Deus o que é que ele tem que fazer e como é que ele tem que se comportar? Não é, pastor? De maneira nenhuma, pastor Cléber. Como Deus executa as suas ordens, ele faz da maneira que ele apraz, pastor Clifton. Não tem ninguém que possa dizer a Deus como é que ele deve executar alguma coisa, porque ele é santo. Então, sabendo disso, a minha mente que está ali, preocupada, inquieta, duvidosa, preocupado com algo que surgiu, algo que chegou assim de sopetão na minha vida e que está me deixando triste, então eu posso submeter a minha mente para entender uma coisa. O meu Deus pode mudar a história da minha vida num de repente, assim. Mudar algo e estabelecer algo, porque ele é Senhor que faz. Por que o senhor está dizendo isso? No decorrer da minha história, da minha caminhada com Jesus, eu já vi Jesus fazer muita coisa grande, que foi de encontro às leis físicas, humanas. Por quê? Porque Deus é Senhor que executa como Ele quer. Você que está aí, é uma inquietação, uma preocupação, uma perturbação, algo que você acha que não vai acontecer. Deixa eu fazer você lembrar uma coisa, para você abrir sua mente. Deus faz as coisas como lhe apraz e executa sem pedir permissão a homem nenhum. Homem nenhum. Deus executa as suas coisas extraordinárias e se algo que não está de acordo com aquilo que ele quer fazer, vai ter que se submeter a ordem divina para que aquilo que ele quer aconteça, porque ele é grande. O que é que o senhor quer dizer com isso? É que Deus, ele entra numa condição que supostamente eu e você, se entrasse, perderíamos a guerra, a batalha, a situação e a condição. Se eu fosse falar, se eu fosse abrir a minha boca, eu iria atrapalhar as coisas. Deus não. Deus entra na guerra, peleja por mim, guerreia a minha situação, sem que eu diga uma palavra, sem que eu fale coisa alguma. Entenda isso aí. Deus entra numa guerra, peleja por mim, guerreia na minha causa, e eu vejo o meu adversário ser destruído sem precisar eu falar absolutamente nada. Nada. Dizer nada, nem abrir minha boca para dizer nada. Por quê? Porque Deus é Deus. Você se lembrou de um versículo, pastor? Eu lembrei de uma história toda. Aí eu lembrei desse versículo que na Bíblia Sagrada, poucas coisas, ou muito poucas do que foram ditas, deixou Jesus tão maravilhado ao ver a condição de alguém e ao ver a condição de alguém poder externar o que ele acreditava no que ele estava vendo. Escuta aí, Mateus, capítulo 8. Já preguei isso por muitas vezes, mas hoje caiu no meu coração. Mateus, capítulo 8. Escuta o que é que essa autoridade aqui falou para Jesus. Escute. Nessa versão aqui, mas tendo uma visão diferente daquilo que Deus está falando ao meu coração aqui. Diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, versículo 10, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ok, até aí tudo bem.
Mas volte o versículo 8, diz assim: pois eu sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, ele vai. A outro vem, ele vem. E ao meu criado faça isso, e ele o faz. Glória a Deus. Perceba uma coisa. Desculpa, o versículo 8 que diz assim: e o centurião respondendo e disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Versículo 9, que eu li. Vamos ler de novo. Pois também sou homem sobre autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu criado faça isso, ele faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus. Como é que um centurião, que comandava uma centúria, e vocês já conhecem isso, vocês aprendem na escola dominical. Um centurião comandava uma centúria, tinha 100 homens à sua disposição. Ok. Mas o que é que aquele centurião viu que ninguém ali naquele lugar conseguiu ver quando olhou para Jesus? Ele viu algo que estava acima dele, porque ele sabia o que era autoridade. Ele sabia o que é que, como é que se governava, como é que as coisas deveriam ser executadas aqui na terra. Mas ao olhar para Jesus entrando em Cafarnaum, ele disse algo que deixou naquela hora, naquele momento, naquela condição, todos perplexos. Quando Jesus disse, estou maravilhado com isso. Por quê? Porque ele viu em Jesus algo que ele não tinha. O quê? Autoridade. Que autoridade é aquela? Autoridade acima dos homens. Algo que era supremo. Algo que estava acima de todos. Por que é que um centurião romano, que tinha, pastor Kleber, um histórico de alguém que supostamente não era de um judeu, mas era de um romano que tinha um histórico de perversidade, de maldade, como ele executava as ordens do império e executava aquilo que ele era mandado ou subordinado a alguém? Claro, o imperador, César, supostamente estava subordinado, mas como é que alguém reconhece, olhando para Jesus, que ele tinha uma autoridade, algo maior do que ele, do que o próprio imperador? Como pode isso? Como um romano que não era um judeu consegue olhar isso? Exatamente isso. A necessidade dentro da sua casa fez com que ele, nem sequer deixando Jesus entrar em Cafarnaum, olhou para ele e viu que ele era poderoso para fazer. Como é que eu crente, digo que creio, pastores, amigos, digo que ele é grande, digo que ele faz, digo que ele opera, digo que ele é poderoso, e não consigo ver como ver aquele centurião. Me diga uma coisa, como é que aquele centurião consegue ver em Jesus uma autoridade que não é uma autoridade da terra, não é uma autoridade aqui humana? Ele vê em Jesus alguém que é capaz de resolver a questão dele, da casa dele, do criado dele, que supostamente muito estimava, o amava provavelmente, e ele acredita que Jesus tem uma autoridade celestial, divina, que pode mover as coisas, fazer com que as coisas executem, seja concretizada. Como é que alguém chega para Jesus e diz assim, diga somente uma palavra? Porque eu sei o que é autoridade. E você sabe? Sim, sei. Eu tenho 100 homens à minha disposição. Digo a este, vai, ele vai, faça isso, ele faz. Faça assim, ele faz. Mas, e ai daquele que quando eu mandar ele fazer, ele não fazer. Ou ele não executar a minha ordem. Mas, o que eu sei sobre você é o seguinte. É que a sua autoridade é superior à minha. E você pode mandar em mim, no imperador, em quem você quiser. Só que tem um detalhe, ela está acima de tudo.
Lobre, reburg, desi, remitia. Como é que Jesus não poderia se alegrar ou ficar maravilhado com uma condição daquela? Lebrevurg, tesi, remitia. Nobre, o que é, pastores, amigos, irmãos, que aquele centurião viu que os crentes, vamos dizer assim, para o povo entender melhor, o que aquele homem viu, o que aquele homem observou em Jesus que nenhum crente ali conseguiu ver? Cadê os judeus que não conseguiram ver? Para que o povo entenda e compreenda as coisas. Por que muitas vezes as coisas estão travadas na nossa vida e se travam e a gente quer romper e quer ir, quer alcançar e quer ver Deus fazer e quer ver Deus agir, mas a gente fica ali preso. Meu Deus, o que está acontecendo? Lobre, redese, mitchell. Ele é grande, o poder dele está acima de tudo, de todos. O poder dele rege as coisas humanas, rege no céu, rege na terra, rege debaixo da terra. Ele é grande. Luve duzimite queminícia. Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Não tem ninguém acima dele. E como é que um centurião, depois a gente vai botar uma pessoa mais entendida, um mestre aqui das escrituras, para tentar explicar para a gente como é que aquele homem olhou para Jesus e viu nele algo diferente. Lebrergue obre redese, núvido que tese reminha. Havia uma necessidade. A necessidade é a dificuldade, certo? A necessidade é o calo, é o problema, é a diversidade, é a luta, é a peleja, é a guerra. A dificuldade a gente tem. Mas isso aí tudo bem. Mas como é que ele consegue ver? O que foi que disseram para ele? Quem explicou a ele que Jesus tinha algo que era superior a ele? Quem? Quem disse àquele homem? Se não fosse o Espírito Santo, é ele mesmo, foi ele, o Espírito Santo que mostrou àquele homem quem era Jesus de fato. Não tem outra explicação. Se não fosse o Espírito de Deus para fazer ele entender, o povo estava ali, sabe, pastores, amigos, irmãos? Ele deu atenção a ele, sabe por quê? Porque ele é um centurião. Ele está subordinado a César, seus impérios. Como ele era uma autoridade, ele se submeteu a isso. Não. Ele não se submeteu ao centurião por isso, não. Ele, quando olhou para o centurião, viu nele uma coisa gloriosa que encheu o coração dele. Como é bom quando você tem fé. Fé, irmãos. Não deixou Jesus nem entrar em Cafarnaum. Ali entrando, ele já se deparou com ele. Ei, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Faz alguma coisa por nós, Jesus. Eu sei que você pode fazer. Mas como é que você... Eu sei que você pode fazer. A necessidade lhe levou ao extremo para acreditar e não desacreditar que nada poderia acontecer. Como é que pode isso? Aí você que é crente, eu estou na guerra, eu estou na luta, eu estou na peleja, eu estou na prova, eu estou na situação adversa, eu estou triste, eu estou na aflição, alguém está me perseguindo, alguém está me maltratando, eu não estou mais crendo, Jesus não está me vendo. E aquele centurião, pelo contrário, diante da guerra, da aflição, da luta, da prova, da situação adversa, ele olhou e disse assim, é agora que eu vou romper. É agora que o milagre vai acontecer dentro da minha casa. É agora que o Senhor vai fazer algo extraordinário na minha casa. É agora. Como é que alguém tem tanta fé, não por ele, mas pelo um criado que jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado? Pensar. Não sei se ele era um mordomo que tinha cuidado já dele, agora está cuidando dos seus filhos. Se estava cuidando dos seus filhos ou até mesmo dos seus netos, não sei, mas ele muito o estimava e provavelmente o amava. E como é que ele se comporta em se submeter a uma condição de ir ao extremo para pedir a Jesus, não por ele? Que
coração era aquele. O histórico do centurião romano não é nada bom, e eu não quero nem trazer isso aqui, porque não cabe colocar aqui. Mas uma coisa que eu quero dizer, uma coisa para vocês: como é que alguém se comporta, e esse comportamento é de pai, é de mãe e é de amigo. Um verdadeiro amigo, que não deixa você em nenhum momento da sua vida. E essas características de amigo só se vê na Bíblia Sagrada de Jesus. Ele é um único personagem que nunca lhe deixa só em nenhum momento da sua vida. Ele está lhe ouvindo, você caído, você de pé, você prostrado, você chorando, você triste, você alegre, e ele vai lhe ouvir de todas as maneiras. Essa característica desse homem só se encontra em Cristo. Mas olhando para isso, apenas uma coisa que envolveu ele para trazer essas características. Qual foi? Qual foi, pastor? A fé. Ele acreditou acima de toda a adversidade que Deus era poderoso para fazer. Que Deus era, sim, porque para ele o próprio Deus estava ali, em cena. Lei obra, dese-me comandese é minha. Era o próprio Deus, Jesus, diante dele, dizendo: eu estou olhando o que você está vendo. Eu estou vendo o que você está vendo, que ninguém aqui está vendo. Eu estou vendo o que você está crendo. E estou vendo que você está olhando para mim diferente, como qualquer outro que está me vendo aqui, como um ser humano. Era que exatamente isso. Jesus estava exatamente com aquele centurião num conflito de ideias, olhando um para o outro, e o outro dizendo assim: eu sei o que é autoridade, mas eu não posso competir com a que você tem. Você é grande, eu sou pequeno. Você é capaz, eu digo ordens, digo faça, vá ali. Você não. Você pode dizer apenas uma palavra e já resolver a parada. Você pode dizer algo que está acima da minha autoridade. O que sair da sua boca já resolve. Eu não. Eu mando alguém resolver. Eu digo a este: vá ali, ele resolve. Faça isso, ele faz. Vá acolá e ele executa. Mas ele vai ainda fazer. Você não. Você é. E quando você diz, executado está, realizado está, pronto, as coisas já começam a acontecer. Se você decidir dizer para aquilo que não tem e começar a acontecer, ou aquilo que não existe começar a existir, eu estou vendo o que esse povo aqui não está vendo. Alebrorque. Zedele me comandere mitia. Eu quero levar você àquele texto e olhar com os olhos de Jesus naquela ocasião. Como aquele homem que não tinha nenhuma intimidade, porque pastores e amigos estão aqui, para ver como aquele homem via, naquela ocasião estava vendo, só poderia ser alguém de grande intimidade, ou Deus abrisse os olhos dele para que ele pudesse ver aquela condição em que estava diante dele, que era quem? O Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, estava diante dele, e ele viu que ninguém viu. Para que ele visse o que ele viu, é preciso ter intimidade. Sabe por quê? Porque está subordinado a uma autoridade da época. É apenas uma coisa. É penalidade máxima diante daquelas condições em que ele estava se colocando. Por quê? Porque se prostrar diante de uma autoridade que não fosse o império e que não fosse César naquela ocasião, e ele agora diz que ele é acima deles, era ele
simplesmente está apostando a sua própria cabeça, a sua própria condição, o seu próprio cargo, a sua própria vida, a sua própria condição e a situação, mas ele não olhou para isso. Não, ele não olhou para essa condição. Se eu sou grande, ou se sou submisso a alguém, ele viu assim, grande aqui é ele, eu não quero nem saber quem não é. Quem está no intermediário aqui, eu não quero saber quem é o intermediário. Eu só estou vendo que agora, o que Deus está me mostrando, que é Deus que abre o entendimento e a mente do homem e os olhos do homem. Eu sei que você está acima de tudo. Lebro, rebreze, remincho, remia. Não tem nenhum texto da Bíblia Sagrada que retrata sobre essa cena que Jesus já teve um encontro com esse homem. Não. E que ele adquiriu uma experiência aprofundada sobre Jesus? Não. Não tem nenhum texto. Se os pastores que são os mestres que estão aqui podem me dizer, eu não encontrei ainda. Se ele teve uma intimidade com aquele homem para dizer isso. Pelo contrário, ele estava dizendo assim, você é grande, eu vou perder a cabeça, posso perder o meu cargo, posso ser destituído da minha função, eu posso ser preso, eu posso chegar a morrer, mas eu quero dizer que grande aqui é você, você que é grande. Por quê? Porque se você disser uma palavra, apenas uma, tudo o que era passa a ser, tudo o que não era passa a acontecer, tudo que não é começa a acontecer, porque grande, loubre, revogue, desemitia, é você que é grande é você. Então você que é grande e as coisas começam a acontecer. Lebro, rebreze, remintio, remívia. Sabe uma coisa, crente? Tu que tá aí nessa guerra, nessa prova, nessa adversidade da vida, nessa correria louca, desesperada de querer alguma coisa e de correr atrás e tá cansado e tá aí lutando, guerreando, pelejando todos os dias, eu quero dizer uma coisa para você, apenas uma coisa. Nubre, reburque, tese, nuve. Se você conseguir, escuta isso, crente, se você conseguir alcançar graça e favor de Deus, você terá uma vitória tão grande na sua vida, tão grande, que ela vai transpor os anos de trabalho, os anos de esforço, os anos que você está aí procurando, guerreando, atrás, até mesmo os seus títulos, aquilo que você tem. Se você agradar a Ele, se você conseguir agradar o Mestre, Ele pode mudar a sua história assim, num de repente. Não importa quem você seja, se você é aquela mulher simples, humilde, que não pro modo, não pro quê e não pro vi, que não sabe se pronunciar direito, que não sabe dizer nada, se é médica, doutora ou não é, se tem título ou não tem, se é PhD ou não tem, não importa, mas se você agradar a Ele, lubre, remulti, calemorgue, delebriviosai, se você agradar a Ele, Ele muda a sua vida assim, num de repente. Abala céu, abala terra, abala lá, abala acolá, abala em qualquer canto, mas Ele executa acerca de você, sem precisar você passar por intermediários. Eita! Sem precisar que o homem diga o aval. Sabe, pastor Wellington? Sem precisar o homem dizer assim, vem cá, meu filho, você precisa estudar mais uns anos. Tem que fazer mestrado, doutorado. Você tem que fazer uma pós. Você precisa estudar nos Estados Unidos. Você precisa ser alguma coisa. Não, mas quando você se agrada dele, ele olha para você e ele decide se agradar de você. Meu irmão. Lobre, remove, comantere, me cai. Você pode estar numa cidade esquecida, num lugar que nem nome tem. Você pode estar num lugar lá esquecido, humilhado, maltratado. Mas se Jesus quiser lhe arrancar, Ele vai dar com a mão forte. Porque a Bíblia diz que o braço dele, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Ele vai lá, toma você, toma a sua família, toma todo mundo, coloca aqui, diz assim, eu agora vou cumprir
com aquilo que Deus disse que iria executar. Ele é o Deus que pega você e diz assim: agora eu vou executar a minha vontade na sua vida. Lebrevara Saradurg Teremi Remitia. Sabe uma coisa? Quando eu, antes de entrar aqui, Deus me deu o tema dessa mensagem. Há sempre uma solução. Deus é aquele que traz a solução no momento que a gente não imagina que pode mais acontecer na nossa história. Deus realiza coisas que nos chamam a atenção. Entender isso, compreender isso é coisa de crente. Crente é a pessoa aguçada para entender o projeto de Deus e o plano do eterno. Nossa, o que é que aquele homem viu que eu não estou vendo? Crente em Jesus, servo de Deus, tu está ao redor dessa condição que te cerca. Lebrevara Saradurg é de dificuldade, é de tribulação, é que o povo é pobre, é que o povo não tem, é que a diversidade chegou, é que a condição chegou, é que o governo mudou, é que a prova está grande, é que o dinheiro não vai mais entrar, é que não vai mais pagar o que era para pagar. Deixa eu dizer uma coisa a você. Nuvem comanteremihai, lá em cima, lá no céu, sim, no céu dos céus, não está nada mudado. Mudou aqui, lá não. Lá as leis é regidas pelo eterno, aqui embaixo é regida pelos homens. Lobre, relebre, calabra, saradurg. Quando ele de lá e você se agrada em você, lá de cima ele executar uma ordem e determinar algo, pastores, amigos, irmãos que estão aqui. Leibre, rolobre, calava, sai. Quando lá de cima ele executar uma ordem, o que é lá em cima é executado. Tudo que ligar lá no céu é ligado aqui na terra. Quando você liga lá em cima, lubre, relebre, revurgue, remintia, sanubre, comunteremicaia, sergue. Liga aí, liga essa tomada do céu, liga, crente, liga, lá em cima é diferente. As leis lá de cima não são imundas, não é feita com injustiça, não é feita para agradar alguém, não é feita para trazer vantagem a outra pessoa, não é feita para executar situações e condições para agradar a B e a C, não. Lá em cima, quando ele executa e ele determina, aqui na terra vai ter que se adaptar ao plano do eterno, vai ter que se adaptar ao eterno, vai ter que acontecer como o eterno quer. Lá em cima, ele diz assim, está dado a ordem, execute, vá aonde eu quero e realize o que tem que acontecer. Aí lá de cima, aqui na terra, nem tem atrevimento, nem homem, nem lei, nem ninguém, nem física, nada, não tem nada que vá de encontro àquele que criou tudo, que executou tudo, que fez tudo. Quando ele determina, ele diz assim, quando ele determina, as coisas aqui são logo estabelecidas, sem prévia, é isso mesmo, ele não vai precisar mandar não, lá em cima executou, aqui vai ter que acontecer. Oh, coisa boa! Sinal de que crente, as coisas dos crentes, dos servos, daquele que clama, daquele que ora, é executado lá de cima, não é daqui da terra, é executado lá de cima. Então não importa a condição que se encontre aqui, se tem fome, que se tem deserto, se tem prova, se tem falta de dinheiro, se tem escassez, se tem adversidade, se tem fome, se tem guerra espiritual, se tem problema na sua carne, no seu físico, na sua condição humana, se você está doente, não importa se lá de cima ele der uma ordem, era apenas o que o centurião estava vendo, você. Lebravor, Gadazi, remove, teremitia. Se você disser algo acerca da minha casa, se você falar acerca da minha casa, tudo vai para o lugarzinho, volta tudo para o devido lugar, conforme
o poder e a autoridade que você tem. Você é o El Shaddai. Você é o Todo-Poderoso. Você é o Senhor que executa as coisas dentro da tua lei, dentro do teu propósito. O teu propósito é querer executar. Então, se o Senhor quiser, tudo será estabelecido. Lebrevoradazi, remove, remitia. Oh, quem é que pode se atrever a entrar no caminho de um Deus como esse? Quem é que é capaz, pastores amigos, que é capaz, humano, de entrar para querer brigar com Deus? Nem se atreva, porque Deus é grande, é eterno, é Senhor, é poderoso e é capaz de fazer todas as coisas porque Ele é Deus. Ninguém pode dizer qualquer coisa acerca dele, como é que ele deve fazer e como é que ele não deve fazer. O que é que aquele centurião viu? Exatamente isso, meus amigos. Exatamente isso. Ele viu o Deus Todo-Poderoso encarnado e olhou para ele e disse assim: o meu criado jaz em casa, está doente, mas a minha necessidade agora é essa. Eu preciso que você vá na minha casa. Entre lá apenas, olhe, vá lá. Mas tem um detalhe, eu tenho um histórico mau. Não precisa que o senhor vá lá na minha casa não, sabe? Diga somente uma palavra e tudo será estabelecido. Eu sei o que é autoridade. Digo a este, vai, ele vai, faça isso, ele faz. Execute isso, ele executa, faz logo, porque é a minha ordem que eu estou mandando. O senhor não. O Senhor é capaz de mudar as coisas. Em níveis que eu nunca consigo ver e não consigo estabelecer nada. Eu não consigo fazer nada, mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Aí, como é que pode? Como é que pode? Jesus disse assim, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus vê fé grande, isso, big. Jesus vê uma fé grande numa pessoa que ele não esperava. Num centurião romano. Vou concluir. Tu tem fé ainda? Tu crê no teu Deus? Você crê na existência dele? Você pode agradá-lo com a sua fé agora? Você acredita no seu Deus agora? Você é poderoso para fazer. Você acredita no Todo-Poderoso e você crê que ele é poderoso para fazer isso? Você acredita nisso? Você crê? Você pode levar essa fé a ele agora? Dizer, eu sei que tu é grande. Você não está submisso a nada aqui. Sabe por quê? Porque os homens têm uma mania de fazer uma coisa. Ele dizia assim, no criado iria acontecer exatamente isso. Você não está doente, mas agora está doente. Além da doença, está endemoniado. Nessa situação de endemoniado e de doença, vai ser rejeitado. Nessa rejeição de doença, de rejeitado, de endemoniado, será esquecido pela família. Nessa doença, nessa rejeição, nessa condição física, nessa rejeição, a sociedade, casa, família, mãe, todo mundo, ninguém mais quer saber de você. Vão lhe internar, vão esquecer você. Dobre, relebre, vassai, luve, durgue, tese. Aí o homem vai cair numa condição terrível, porque será esquecido de todos. Cai nessa situação. Uma coisa puxa a outra. Enfermidade, família, guerra espiritual. Em uma situação complicada, ninguém quer estar perto de gente complicado. As pessoas querem logo descartar. E ele mostrou, o centurião, para Jesus a condição. Eu não queria que o meu amigo, que o meu mordomo caísse na desgraça e que essa desgraça pudesse levar a ele a uma condição pior, pior, pior e pior. Então ele disse, Senhor, oh, lebrevorei, deixa ele não.
Ele foi uma pessoa boa dentro da minha casa, fez tanta coisa por mim, pela minha família, pelos meus, está cuidando agora dos meus netos, quem sabe cuidando da vida dele, quem sabe eu não sei, eu posso apenas conjecturar. E agora ele se olha, Jesus, não deixa ele cair na desgraça não, porque se acontecer uma coisa pior, não tem ninguém por ele, ninguém vai ficar do lado dele, ele vai se tornar esquecido, Jesus. Aí Jesus chega, que conhece a dor do homem, que conhece a dor do ser humano, que entende a situação do homem, que compreende a condição do homem, e ver a situação do homem, Jesus já contemplando e olhando para aquela situação. Jesus olha para o centurião e o povo olhando, Jesus diz assim, eu irei e lhe darei saúde. Jesus disse assim, eu vou na sua casa, eu vou lá na sua casa. Lobre pro semente, eu vou. Eu estou vendo um negócio diferente em você, que eu não vi até agora em Israel, em canto nenhum. Eu vou lá. Não. Diga somente uma palavra. Resolve a questão lá em casa. Aí a Bíblia diz assim, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Jesus ficou maravilhado. Em poucos textos na Bíblia Sagrada, algo que trouxe tanta admiração a Jesus. Por quê? Por que aquilo trouxe admiração a Jesus? Porque alguém acredita. Ou melhor, acreditou que ele é poderoso para fazer. Como é bom crer. Então crer, escuta isso, crente, para você aprender. Crer não está submissa a alguém do meu lado. Eu é que tenho que acreditar. Não é alguém que diz que não vai acontecer. Não é aquilo que você está olhando e vendo como diagnóstico. Então eu não preciso crer com um amigo meu. Às vezes o meu amigo até crê mais do que eu. Pela minha vida. Mas eu não estou subordinado. E nem não estou subordinado à condição nem da minha mulher. Se você não crê, eu creio. Porque é individual. Lebrevora macera gadúbria. Nemichoremitia. O Senhor que é grande, que pode tudo, que pode realizar tudo, fazer coisas grandes e extraordinárias, as coisas de Deus, as coisas do eterno. Quando você acredita, apenas você creia e confie que Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você crê? Você crê? Você ainda tem fé para crer? Você acredita que Ele é poderoso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou concluir. E por que você está se submetendo a alguém? Ou uma condição? Por que você está se permitindo se lançar diante de uma condição? Porque olhou uma palavra e aquela palavra lhe entristeceu. Por que é que você está subordinado a essa condição? Se você sabe que Deus é grande, que você sabe que Ele é poderoso para fazer e realizar coisas extraordinárias, como é que você está subordinado a alguém? Porque alguém olha para você e não acredita nos sonhos, nos seus sonhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, pessoal. Vou contar um testemunho. E já contei várias vezes isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que se aproxima de você por interesse. Sim, interesse de alguma coisa. Depois que a pessoa adquire aquilo que ela quer, ela vai descartar você. Cuidado. Tá bom? Cuidado. Mas escuta aí o que eu vou dizer para você. Eu estava junto com a irmã. Isso aconteceu no Brasil. Há muito tempo. Alguém chegou para mim e disse assim. Eu já contei isso várias vezes, mas eu vou contar aqui agora. Disse assim para mim. Você acredita que Jesus vai fazer isso mesmo? Ah, irmãos. Quando você vê de uma pessoa que você não conhece, é fácil, você logo descarta. Mas quando você vê de uma pessoa que você acreditava, que ela acreditava em você, ou acreditava naquilo que Deus ia fazer na sua vida, aí fica difícil. Porque, entanto, você entra em conflito de alguém que você achava que acreditava que iria acontecer algo na sua vida.
E você de repente descobre que aquela pessoa não queria nada, apenas tinha o interesse de se aproximar. Entendeu? Aí antes ela deu um giro assim, parece o cão, deu um giro assim. Quando deu um giro, aí eu, Jesus, me dá uma palavra aqui. Por favor, me dá aqui. Seja daquela relâmpago. Aí quando virou, quando voltou para dizer outra coisa, eu disse assim, peraí, não vai agora não. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você está dizendo para mim apenas uma coisa. Né? Está dizendo apenas uma coisa, que não acredita, acha que não vai acontecer isso, né? Sim. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu não preciso que você acredite no que vai acontecer na minha vida. Quem tem que crer sou eu. Não é você e nem ninguém que está aqui. Quem tem que crer sozinho sou eu. Eu é que tenho que acreditar. A pessoa não esperava aquela palavra de repente assim, não de repente, porque foi um impacto para ela, que ela não esperava. Você está achando, e eu disse bem sarcástico mesmo, para ela sentir. Você está achando que eu estou sujeito ao que está dizendo? Quem tem que acreditar é eu. Não é você naquilo que vai acontecer na minha vida. Sou eu que tenho que acreditar no que vai acontecer na minha vida. Quero dizer para você aqui uma coisa. Lebro camonteremi viosemintia nubritese. Há muitos que estão perto. Se dizem amigos, outros colegas. Mas há muitos que não acreditam que Deus vai fazer na sua vida. Mas não importa. Isso não deve jamais trazer no seu coração alguma oscilação. Você tem que acreditar. Por quê, pastor? Diante do centurião, quando ele estava ali rogando a Jesus e pedindo a Jesus que livrasse o seu criado que estava em casa, diante de Jesus havia uma multidão. Muita gente ao redor de Jesus. Jesus ia entrando em Cafarnaum. Era muita gente. Tinha pessoas ali, não só porque as multidões que acompanhavam Jesus era daquelas que queriam um pão, porque estavam com fome. Era daquelas que estavam junto de Jesus porque acreditavam, porque criam que ele era poderoso para fazer. Mas também tinha aquela multidão que estava ali entre os fariseus, escribas e fariseus, aqueles que eram hipócritas mesmo, aqueles que eram entendidos, doutores da lei, querendo pegar Jesus em alguma coisa para tentar acusá-lo e tentar contra a vida dele. Né? Havia 3 multidões que estavam ali, mas diante daquela condição, o próprio centurião não se sentiu em nenhum momento coagido a não se derramar diante da presença de Jesus. Não deixe que ninguém roube do seu coração, do seu entendimento, da sua vida, aquilo que você acredita que Deus é poderoso para fazer. Não deixa, não deixa, não deixa. Não deixe que ninguém roube de você a graça de ver o sobrenatural que Deus vai fazer na sua história. Quem tem que crer sou eu. Que coisa boa. É crer individualmente. Eu não preciso da ajuda de ninguém para que comigo. Lebrevurgadese. Descarta quem está perto de você querendo alguma coisa. Ou você não percebe que alguém apenas está querendo uma coisa de você. Lebrevurgadese. Relevia. Adug. Nuvidurgitermi remívia. Há amigos que estão com você em todas as fases. Mas amigos que se destacam mais são quais? São aqueles que quando você está bem, ele está bem com você. Mas há amigos que se dizem amigos e quando você está bem, eles não suportarão, porque não são amigos, eles não suportarão a alegria da sua alma e do seu coração quando você estiver alegre. Então esses que se aproximam, você já entende e já sabe, Deus, pela sua bendita misericórdia, tem me dado amigos nos momentos que eu não esperava. Me deu amigos, pastores e homens de Deus para estar junto a mim. Deus me deu pessoas que eu não imaginava que Ele me desse. Ainda porque eu não imaginava que Deus pudesse me dar ainda amigos. Nelebroforcatese, mulheres de Deus, servas do Senhor,
que quando oram por mim e que estão junto de mim, estão ali porque querem bem a mim, não é por aquilo que eu posso dar a elas, ou posso oferecer a eles, mas estão comigo porque está numa guerra, e a gente é irmão, e a gente é crente, junto. Delebre forgue termi remívia, lobre turibicama sérgia. Como é bom você estar perto de alguém que acredita na sua alegria e que crê e que se alegra com você no momento de maior guerra e luta. Jesus externa algo depois de ver e ficar maravilhado com aquele homem. Jesus disse assim para ele: vai, centurião, e como creste te seja feito. Vá, centurião, agora mesmo já aconteceu aquilo que você acredita que está acontecendo. É agora. Agora, Jesus, é agora, na sua casa, aquele homem que está enfermo, que está endemoniado, que está perturbado, que está cheio de demônio, que está lá tirando a paz da sua casa. O Senhor está dizendo agora, como creste, te seja feito, como você acredita, agora o milagre estará executando. Pastor Cleber, isso é maravilhoso. Isso é algo glorioso. É para fermentar o coração daquele homem e dizer: como é, Jesus? Agora, meu filho, agora, como creste, te seja feito. E de repente as coisas começaram a acontecer. Leibre rebrosemivio prace, nobre relerigio brenese, lá no capítulo 7, no versículo 1 ao versículo 10, quando retrata em Lucas, no capítulo 7, versículo 1 e 10, quando retrata isso, e que quando aqueles homens voltam para aquele homem que era superior àqueles homens que estavam subordinados a ele, disseram a eles: que hora que aconteceu isso? Que hora aconteceu isso? Que ele está bem, ele está bom, o mal saiu da minha casa. Ele diz assim: naquela hora em que ele disse que o mal saísse, aconteceu o sobrenatural. Obre relebro remívia. Creia sozinho, não tenha intermediários, não tenha nenhuma muleta do seu lado. Você não precisa de muleta, crente, para junto com você acreditar no milagre de Deus. Creia sozinho, creia sozinho. Se você vê que alguém crê por você e se alegra com a sua vitória, acredite, se junte a ele para acreditar e Deus fará algo grande. Mas você não precisa de muleta nenhuma para crer no sobrenatural de Deus. Agrada-te do Mestre, agrada-te Jesus, agrada-te dele e coisas tremendas, oh, coisa linda hoje. Aleibre forgue relemise, nobre relebra façai. Creia que ele é poderoso para fazer. Creia. Eu sei que as horas já estão avançadas aí no Brasil e em outra parte do mundo. Eu sei disso. Mas creia, acredite. Vamos juntos unir a nossa fé agora. E vamos orar. Delibrevalar a sarador que tese. Oh, Jesus, como tu és grande nessa noite. Como a tua glória é real sobre a nossa vida. Como tu és grande para fazer coisas extraordinárias. Lembre-vurg termi remiti, redurg tese. Quem dera, Jesus. Quem dera se agradar de ti. E o Senhor visitar a nossa casa. E dizer como dissesse para aquele centurião: eu irei e lhe darei saúde. Ah, quem dera que tu chegasse aqui e mudasse o quadro, mudasse a situação. Quem dera, Jesus, tu viesse agora e dissesse um basta, acabou. Encerrou essa guerra, essa luta, essa aflição, essa dor. Encerrou, assim como estes que aqui estão crendo. Oh, Jesus, teu filho aí, tua serva, teu servo que chora, que clama, que pede, está sentindo necessidade. Nobre relebror que telemívia, eu não preciso lembrar a ti que tu és grande, eu não preciso lembrar a ti que tu és poderoso, mas eu apenas lembro porque o meu coração pede. Quando eu lembro, não é o Senhor que se enche, é eu que se encho da tua glória, da tua presença, do teu Shekinah sobre a minha alma, sobre o meu coração. Eu creio junto com o teu povo, nós chegaremos lá, nós alcançaremos a vitória. Tu vai dar um
basta, assim como tu disseste para aquele centurião, vai-se embora, como creste te seja feito. Deus, executa a tua ordem sobre o teu povo e faz coisas extraordinárias, porque há sempre uma solução no meio de uma guerra, de uma luta, de uma prova, diante de uma situação. Há sempre uma solução, há sempre, Senhor, uma solução para o teu povo que crê no teu nome e crê que o Senhor é poderoso para fazer. Tu não estás submisso às leis dos homens, mas é o Senhor que faz maravilhas e que faz coisas grandes. Assim creio que a tua mão chegou no meio do teu povo, mudou a história desse povo, realizou algo grande, porque tu és um Deus grande, poderoso para fazer, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ei, lembrou Varassaradur, oh alegria, Lobre, Releprefa Saradur, que tese. Eu creio na visitação do Espírito, eu creio na visitação do Senhor nessa noite, eu creio na bênção de Deus, eu creio no milagre de Deus, eu creio que Deus já fez, eu creio, pastor Clift, eu acredito, pastor Kleber, eu acredito, pastor Wellington, eu acredito que Deus já fez algo para tirar alguém de um problema tão complicado e levou alguém para um lugar de alegria, espaçoso, sem aflição, sem desespero. Eu acredito, irmã Anália, eu acredito, irmã Betânia, eu acredito nisso. Eu acredito que o nosso Deus já mudou a situação das vidas e de muitas vidas, da minha vida e de muitas vidas que estão aqui para a glória do nome de Jesus. Você crê? Eu brelebrava Saradur, que eu quero ter fé e quero ver como viu esse centurião romano o que ninguém viu. Eu quero ver. Glória ao nome de Jesus para sempre. Essa boa mensagem, essa boa palavra, eu quero agradecer aos amigos, irmãos, servos de Deus, que estavam até preocupados com o meu sumiço. Terminamos a nossa campanha, mas logo tivemos aqui um ausente alguns dias. Isso é bom, ficarmos ausente para poder buscar a Deus, refletir um pouco sobre tudo, colocar as coisas que estão fora no seu devido lugar, organizar as coisas, e isso é bom. Estudar um pouco, ler a Bíblia, falar um pouco com Deus, crescer um pouco com o Senhor, para que a gente volte e quando volte possa trazer algo de bênção para muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem do nosso Deus, não é? Deus abençoe a cada um de vocês. Essa mensagem vai estar disponível no YouTube. Deus abençoe, está aí o nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreva lá no canal, não é? Você entra lá no YouTube e escreve lá Erivelto Oliveira, Erivelto Oliveira, ou senão vai na bio aqui do Instagram, tem lá o link, você pode acessar diretamente e ir lá no nosso canal e se inscrever. Glória a Jesus. Deus abençoe. Quero agradecer a presença dos ilustres amigos pastores. Deus tem me tocado algo para fazer logo em breve acerca de algo que Deus colocou no meu coração e será apenas com pastores. E glória a Deus por isso. Eu creio que o Senhor tem algo novo para fazer, algo especial para fazer e vamos adiante. Agradeço a cada um de vocês, aos amigos, não é? Há muita serva de Deus, serva do Senhor, que sempre está aqui em oração pela minha vida, que sempre estão orando pela minha família. Minha gratidão ao pastor, a cada irmão, cada servo do Senhor, por esse momento tão especial que tivemos aqui nessa live. É uma alegria poder participar junto com todos vocês. Sempre trazer uma boa palavra temperada com sal, não é? Um grande abraço, Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Jesus e até outro momento aqui, quem sabe aqui no Instagram, quem sabe no YouTube, não é? Que Deus possa abençoá-los e em breve voltamos aqui para mais uma mensagem da parte do Senhor. Minha gratidão, Deus abençoe a cada um de vocês.